A gente vai falar com um senador que alcançou visibilidade nacional por uma atuação certeira ali na CPI da pandemia. Ele chega ao Congresso Nacional nesse tsunami de direita, ao longo do tempo foi se distanciando das posições de bolsonaristas, marcou um estilo próprio de fazer e de cobrar essa extrema direita que tem atuação muito forte aqui no Brasil, em especial nas redes sociais. Essa exposição que ele alcançou na CPI da pandemia o alçou a personagem de uma pré-candidatura à presidência pelo Cidadania. Cidadania que agora aprova uma federação partidária, ou seja, um casamento, uma aliança de 4 anos com o PSDB, que também tem um pré-candidato. Será que há possibilidade de acordo? Ou ele, que se tornou uma das estrelas mais lustrosas desse partido, o Cidadania, pretende buscar um outro rumo? A gente vai descobrir agora na conversa com o senador Alessandro Vieira. Oi, senador, muito boa tarde, prazer ter o senhor aqui no CNN 360. O senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem, boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Senador, eu já começo, claro, com essa pergunta, né? O senhor vê aí no aceno a essa federação, na aprovação dessa federação, uma possibilidade de trilhar um caminho diferente no Cidadania ou de trilhar um caminho diferente do Cidadania e deixar o partido buscar uma opção que esteja mais alinhada com o que o senhor pensa para o Brasil nesse 22? Nós tivemos uma votação, uma decisão que foi democrática, ainda que tenha sido por uma maioria muito estreita. A votação chegou ao número mínimo, ao quórum mínimo, e definiu que devemos avançar com a federação junto ao PSDB. Eu tenho todo o respeito pelo partido e pelo pré-candidato João Dória, mas é preciso aprofundar ainda mais esse trabalho, ou seja, eu preciso de regras muito claras para proteger quem está lá na base, porque as pessoas estão confundindo federação com a antiga coligação. Não tem nada a ver. A federação vai obrigar um compromisso de 4 anos, que vai impactar esta eleição e as 2 próximas. Sem uma regra clara, que permita ter renovação na base, eu vou cristalizar, vou paralisar a renovação do partido. Isso não é desejável. A gente está nessa etapa e a gente vem ajudando para que isso chegue ao melhor termo possível. Mas o senhor se sente confortável? Porque o senhor tinha exatamente essas ponderações que o senhor faz aqui de uma maneira bastante tranquila. Internamente o debate ficou mais alterado, mais alto, numa volumagem mais alta, justamente porque tem uma corrente que vê nessa federação uma forma de acabar, usando o termo que o senhor utilizou, né? Cristalizando, impedindo a renovação do partido, mantendo um status quo que no Cidadania vem de décadas, né? Roberto Freire talvez seja o presidente de partido mais longevo da história do Brasil. O senhor está confortável, 100% confortável com a opção dessa maioria, ou ainda acha que não, que é o caso de maturar e avaliar mais adiante se isso de fato contribui para o que o senhor pensa ser necessário na mudança e na renovação da política no Brasil? Nós temos hoje um cenário já de alguns quadros, alguns parceiros abandonando o partido, né? Já tivemos a saída de todo o grupamento lá da Paraíba, o governador João Azevedo, os deputados, enfim, a militância que está lá. E teremos novas defecções, né? Novos parlamentares e parceiros de militância em estados que têm incompatibilidade com o PSDB vão se retirar. Isso tudo vai gerar uma necessidade de reavaliação. Você tem razão quando aponta, Roberto, salvo engano, é presidente do partido há 30 anos. Não me parece uma coisa saudável. Mas isso tem que se resolver de forma coletiva, conversada e democrática. Se ao final do processo alguém continua insatisfeito ou não se sente em condições de desenvolver um trabalho positivo para o seu estado e para o Brasil, aí o caminho realmente é buscar uma nova agremiação. Perfeito, acho que a gente pode partir daí. Senadora, aqui a gente sempre traz os nossos analistas todos para que o senhor tenha a possibilidade de conversar com quem está em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Eu começo com ele aqui do meu ladinho. Yuri Pita, vem para cá. O senador Alessandro Vieira está ouvindo, o entrevistado é seu. Obrigado, Dani. Bom, e boa tarde para você e para o senador Alessandro Vieira e para todos que estão conosco. Senador, perguntando bem claramente, o senhor falou de diversas saídas, como do governador da Paraíba, João Azevedo. Há um temor, por exemplo, de que a sua colega de bancada, a senadora Leila Barros, também deixe o partido. Minha pergunta é muito simples. O senhor acredita que o que aconteceu, na verdade, é um passo para que o Cidadania seja fundido com o PSDB ou vai ser possível, sim, manter a autonomia do partido dentro da federação? Se você não tiver um conjunto de regras muito bem feito, você vai ter uma incorporação.
pura e simplesmente a manutenção da estrutura de comando partidário, o controle do caixa, algumas construções estaduais favorecidas por condições de nominata, de construção de chapa, particularmente São Paulo e Pernambuco, e no restante do país alguns problemas que precisam ser tratados. Então, eu acredito na construção coletiva, né? O meu jeito de trabalhar sempre é esse, muito transparente, muito direto, mas respeitoso. Roberto e o seu grupo estão no partido, enfim, praticamente desde a sua criação. O partido completa um século neste ano. A gente tem que entender e respeitar essas pessoas, o que não faz que a gente tenha que concordar automaticamente. A gente vai manifestando discordância, tentando construir alternativas, mostrando que no Brasil, aparentemente, a gente segue o roteiro de 2018, onde os partidos ignoram a vontade das ruas, ignoram os dados que as pesquisas trazem e seguem apostando em nomes dos velhos caciques. Não deu certo em 18, não dará certo em 22. Eu tenho a obrigação de fazer esse alerta. Deixa eu trazer a Renata Agostinho de Brasília também para falar com o senador Alessandro Vieira. Renata. Olá, senador, boa tarde. O senhor diz agora sobre os partidos insistirem numa fórmula antiga de decidir, inclusive, os seus candidatos. O Cidadania chegou, antes de decidir sobre a federação com o PSDB, chegou a votar que manteria a intenção de apostar na sua pré-candidatura. A possibilidade de federação com o PSDB é que embaralhou esse meio de campo. Se coubesse apenas ao senhor definir os caminhos que se seguiriam, o senhor preferia que o Cidadania estivesse com Sérgio Moro? Quem que o senhor entende que hoje está bem posicionado para ouvir essa mensagem das ruas? Nós precisamos de candidatos que consigam romper a bolha de polarização. Toda candidatura que polariza, que gera uma rejeição imediata, tem baixas chances de sucesso. Isso acontece com João Dória, isso acontece com Sérgio Moro, por motivos diferentes acontece com Ciro. E você tem que abrir espaço para aqueles que não têm rejeição no início e têm condições de fazer um diálogo com todas as partes. O Brasil precisa de paz para se desenvolver, para se recuperar. Ele não vai conquistar paz com o retorno do Lula ou com a permanência do Bolsonaro. Isso parece muito claro. A forma de atuação é muito sectária, é muito de nós contra eles. Precisamos juntar o Brasil, reunir o Brasil, reagrupar. Eu acho que a gente tem que encontrar pessoas que possam ter esse perfil. A nossa candidatura, pré-candidatura, mostra esse perfil, da Simone no MDB, uma possível candidatura do Eduardo Leite pelo PSD, também da mesma forma, busca esse centro, que é um centro baseado em diálogo e construção. Não sei se teremos capacidade política de fazer isso. Talvez a gente chegue no final, em 22, ainda preso à armadilha da polarização. Mas o resultado certamente será negativo para nós todos brasileiros. Senador, antes da gente ir para o Rio de Janeiro com o Leandro Rezende, eu queria, o senhor fala, né, os partidos não estão ouvindo o que dizem as pesquisas, o que dizem as ruas, né? A autoproclamada terceira via está vivendo esse momento difícil, como o senhor mesmo diagnosticou agora, né, com candidaturas que largam com rejeição altíssima, mas as pesquisas também mostram que, aparentemente, há uma predileção. O ex-presidente Lula parte de um patamar que é maior do que o que historicamente o PT tem, acima de 40% das intenções de voto, e um quarto do eleitorado aparentemente está com Bolsonaro e não larga de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, está cristalizado. Fica difícil acreditar que pode ser viável nesse cenário, em que você tem quase 70%, digamos, do eleitor já, digamos, comprometido com duas pré-candidaturas. Essa análise parte daqueles que já definiram um candidato, um percentual que não é tão significativo quanto parece ser quando você vê um gráfico. Não é isso. Nós temos metade, mais ou menos, dos brasileiros que sequer estão prestando atenção na eleição. E você tem um sentimento muito claro de cansaço. Esse cansaço hoje ele é manipulado pelas duas campanhas principais, a de Lula e de Bolsonaro, para tentar forçar um voto útil antecipado. Aquela discussão que normalmente acontece no segundo turno, ou mesmo às vésperas do primeiro turno, está sendo antecipada há meses, quase um ano. Só tem um jeito de tirar Bolsonaro, que é Lula, só tem um jeito de evitar o Lula, que é Bolsonaro. Não é verdade. Mas se a terceira via não tiver competência de explicar isso para as pessoas e se mostrar viável, não só para ganhar a eleição, mas para governar o Brasil, você não vai ter condições realmente e vai ficar preso na armadilha de polarizar. É muito mais simples você agora, tão distante, tentar mostrar que não tem condições, mas na verdade existe. Tem muita gente no Brasil que não aguenta mais essa discussão que contamina famílias, contamina a vida das pessoas e que não ajuda a resolver os problemas, tira o foco daquilo que é mais importante. A gente tem que tentar trazer, eu tenho usado uma expressão popular, os adultos para a sala, para que a gente possa cuidar do Brasil.
Deixa eu trazer o Leandro Rezende, do Rio de Janeiro. O Alessandro Vieira é pré-candidato à presidência da República, então vamos dar a ele um olhar nacional. Leandro. Obrigado, Dani. Senador, obrigado por estar conversando conosco. Numa outra ocasião, o senhor já me falou sobre essa possibilidade de união da terceira via e falou que era necessário ter um critério para escolher qual seria esse candidato de terceira via. Qual critério que o senhor sugere, senador, dentro de todas essas possibilidades de nomes aí para tentar romper com a polarização que o senhor já mencionou? Qual é o critério que o senhor sugeriria para que lá na frente se chegue a ter um nome unificado para tentar esses partidos todos se unirem em torno? Você tem que usar as ferramentas disponíveis para ouvir a população, isso são as pesquisas. Não só pesquisas quantitativas, que apontam indicadores de intenção de voto, mas principalmente, neste momento, as qualitativas. O que o brasileiro quer, o que o brasileiro está buscando. E dentro disso, encontrar e oferecer para o eleitor este personagem, esta pessoa. Não é uma questão de nome, é uma questão de perfil. Lá atrás, em 2018, era muito claro que o brasileiro queria um perfil de mudança radical. O brasileiro não aguentava mais a velha política. Por isso nós tivemos nomes altamente respeitáveis, com maior tempo de TV, com maior volume de recursos e que tiveram um desempenho ridículo, insignificante. Era muito claro e era previsível. Novamente agora, vamos para uma eleição com um cenário que é previsível. As pessoas não querem essas velhas composições. Isso não resolveu o problema dos brasileiros ao longo de décadas. Então, você imagina se vai resolver agora. Não vai. A gente tem que apresentar uma novidade, não só novidade midiática, novidade de nomes, mas de práticas. Respeitar as pessoas, dialogar com a base, ouvir o que é necessário e fazer uma construção. O mundo não acaba em 2022, com fé em Deus, e é preciso ter construções sólidas que protejam a nossa democracia. A gente vai a Brasília voltar a falar com o nosso âncora, Kenzo Matida. Enquanto ele chega aqui, o senhor fala, né, senador, que tem um cansaço, que esse cansaço foi o que gerou Bolsonaro em 2018, e que agora as pessoas estão olhando mais atrás ainda. O senhor foi um dos que votou em Bolsonaro em 2018. Eu vi entrevistas do senhor no qual o senhor diz, eu votei e eu me arrependo. Eu quero entender exatamente por que é que o senhor tem um histórico de atuação no judiciário, né? O senhor se destaca, inclusive, por conta desse perfil muito técnico. O que foi que levou Alessandro Vieira lá atrás a fazer campanha, a votar em Bolsonaro? E quando é que o senhor percebe que havia errado, segundo suas próprias palavras? Eu não fiz campanha para o Bolsonaro. Eu fui eleito votando na Marina Silva. Já como senador eleito no segundo turno, eu me senti na obrigação de manifestar o meu voto. E, novamente, não fiz campanha. Manifestei que votaria em Bolsonaro porque não quero o retorno do sistema que o PT implantou. Uma compra de votos através de esquemas como, enfim, mensalão, petrolão. E não adianta ficar falando da Lava Jato agora e esquecer que a gente teve um julgamento do mensalão que foi comandado, que foi presidido por magistrados indicados pelo próprio PT. Então, esses fatos eram muito reais naquele momento, esse sentimento de antipetismo conduziu esse voto. Era um voto imaginando que o entorno de Bolsonaro teria a capacidade de conter os arroubos e suprir as lacunas, porque muito claramente, na minha declaração de voto lá atrás, eu falava sobre isso. Era um parlamentar com quase 30 anos e desempenho pífio, com várias declarações pretéritas que indicavam radicalismo, ofensa a princípios democráticos. Mas realmente acreditei que esse entorno de militares faria um trabalho de contenção. Com 2, 3 meses, ficou muito claro que aconteceu o contrário. Bolsonaro conseguiu afastar rapidamente aqueles que tinham independência e qualidade técnica e se cercar por figuras que se destacam apenas por uma subserviência, quase que canina, seguindo nesse processo de radicalização e de usar uma máscara ideológica para esconder incompetência e ódio. Imagino que no mais tardar, na metade do primeiro semestre do governo, 2019, isso era muito claro. E eu declarei também nesse período. Então a coerência que eu mantenho é sempre a mesma. Você tem que fazer uma defesa daquilo que foi compromisso seu na eleição, no meu caso em 2018, e ser justo e transparente com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Eu tenho a obrigação de explicar para as pessoas o que acontece em Brasília, na vida real. Muita gente está preso em bolhas de internet e se alimentando por informação de grupos, de WhatsApp ou de Telegram. Isso não serve para nada. Tem personagens totalmente fabricados. Na vida real, em Brasília, desde 2019, primeiro semestre, você teve uma aglutinação de Bolsonaro e seus filhos, de pedaços do PT e do Centrão para desmontar o aparato de combate à corrupção e formar tudo isso que a gente tem hoje, o orçamento secreto e tudo mais. O voto decisivo do orçamento secreto, da manutenção do orçamento secreto,
foi dado por um senador do PT, do meu estado, o senador Rogério Carvalho. Isso mostra claramente o jogo que está acontecendo em Brasília. Desculpa, Kenzo, rapidinho agora, senador. E assim, eu vou pontuar aqui o meu mais absoluto respeito à pré-candidatura do senhor. É uma pergunta que é comum, mas eu entendo que, como estou falando com um pré-candidato, ela pode soar ofensiva e ela não é, de fato. Mas o senhor fez um raciocínio muito cristalino, né? Então, eu imagino que pelo menos 26% dos eleitores estão numa situação meio parecida com a que o senhor relatou. Eles não querem nem Lula nem Bolsonaro. Agora, julgar pela pesquisa que a gente tem hoje, essa escolha, ela é plausível, esse momento, né, essa bifurcação, ela é plausível. Se o senhor, senador da República, com mais 4 anos de mandato, chega ali em outubro de 2022, num segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o que é que o senhor faz? Primeiro, trabalho intensamente para que isso não aconteça, para que esse desastre não se materialize. Mas se ele acontecer, a votação em 22 é diferente da de 18. Em 18 eu votei como cidadão comum, recém-eleito, com pouca informação. Agora eu voto como senador da República há quase 4 anos, representando o Estado. Então, naturalmente, eu vou ouvir o povo do meu Estado e entender aquilo que faz mais sentido. Mas é muito claro e vou trabalhar para que todos entendam exatamente o que é o governo Bolsonaro, como ele é na vida real. E é muito diferente daquilo que se vende em bolhas ideológicas e em grupos de desinformação. Kenzo, querido, com você. Obrigado, Dani. Senador, eu gostaria de saber, o senhor fala muito desse eleitor que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, né? E essa é a forma que vocês acreditam que tem como atrair um número expressivo de eleitores para essa chamada terceira via. De que forma isso pode acontecer na prática, senador? Que assuntos, que pautas devem ser abordadas para que essa terceira via ganhe tração realmente pelos próximos meses? O senhor acredita no quê? Primeiro de tudo, mostrar que é diferente desse grupo que está aí, que é possível fazer diferente. Toda vez que você tem uma tentativa de manutenção de status quo, seja com o PT, seja com o Bolsonaro, a primeira etapa que eles praticam é de dizer que todo mundo é igual e que não tem jeito, que tem que alimentar o centrão com cargos e com verbas, que tem que fazer os acordos que envolvem setores do judiciário, do empresariado, e que sem isso ninguém governa. Não é verdade. Só que dá muito trabalho fazer a democracia funcionar de forma virtuosa. Você tem que abrir mão da concentração de poder, você tem que ser muito transparente e trazer contigo a população. É possível fazer isso. O que a gente vem fazendo agora nesse pós-pandemia? Nós tivemos uma atuação dura na fiscalização para trazer a verdade para os brasileiros, para viabilizar que processos sejam realizados no Poder Judiciário, com a atuação do Ministério Público, como o sistema democrático exige. Mas logo em seguida, a gente já estava voltado para uma pauta de construção. Apresentamos projetos para retomada da educação, da saúde, do investimento, da questão fiscal, tudo aquilo que é necessário para resolver a vida dos brasileiros, de verdade, lá na ponta. Sem essa questão meramente midiática, de polarização e que chama atenção nas redes. É um trabalho muito difícil de comunicação, mas é necessário. Eu sempre acredito que respeitando o eleitor, informando o eleitor, ele vai tomar a decisão certa. Ninguém quer ladrão no poder, ninguém quer doido no poder. Mas só tem um ladrão e doido, é isso que vai acontecer, uma escolha entre uma coisa e outra, como vulgarmente se vê a todo instante nas redes sociais. O Brasil não precisa disso. É um país grande, com grandes quadros, com condições e exemplos que funcionam em cidades, em estados. É possível buscar também fora do país. A gente tem que sair dessa armadilha de mediocridade e buscar um futuro. A terceira via que vai funcionar, se é que vai existir, é uma terceira via que aponta para o futuro, não uma que repete os erros do passado. Tá aí o senador Alessandro Vieira, ele é pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania, mas faz uma leitura muito pragmática, realista dos desafios, do tamanho do problema para a terceira via, se é que ela vai existir nas palavras dele. Senador, eu queria agradecer muitíssimo a participação do senhor aqui no CNN 360, portas mais do que abertas, volte quando quiser. Um abraço para vocês, boa semana. Obrigada.